Voltamos para o segundo bloco, Balanço 2016, perspectivas para 2017, falando sobre bovinocultura de leite com o assessor técnico da CNA, Tiago Rodrigues. Tiago, podemos continuar falando justamente naquela questão que nós paramos no primeiro bloco, que é em relação ao comportamento, o que influenciou na balança dos produtos lácteos? Isso, se a gente for detalhar, Lara, da onde veio essa quantidade enorme de produtos, a gente vê aí principalmente dois mercados, dois vizinhos nossos aqui, Uruguai e Argentina. O Uruguai responsável por 51% das importações nossas de lácteo e a Argentina com 39%. Basicamente leite em pó. Com a Argentina, esse foi uma outra conquista que a gente teve esse ano, em termos de ações da CNA. A gente conseguiu renovar o acordo que a gente tem de cota, de forma inédita por 2 anos, então a gente está meio que resguardado com a Argentina durante esse período. O Uruguai é mais complicado de negociar, Agora, né? o Uruguai, a gente não tem essa abertura. A mesma abertura que a Argentina deu para a gente, que trouxe os representantes do setor, a gente foi lá também negociar, conseguimos achar o meio termo aí que ficasse bom para os dois países. O Uruguai não tem esse diálogo, muito porque a produção deles... o carro-chefe da economia do Uruguai é a cooperativa que trabalha justamente com leite, né? Então isso impacta demais em qualquer política que a gente tentar fazer com eles com relação ao setor. Os outros demais países que a gente vê aí, os Estados Unidos, é importante frisar, porque como a cotação de leite em pó esse ano foi muito baixo, em derivação dos estoques mundiais estarem elevados, mesmo com a taxa que a gente tem de 28% sobre os produtos que eles importam para nós, foi favorável para eles trazer ao longo do ano em alguns meses. Então entrou aí desse montante que a gente falou aí, mais ou menos 3% veio dos Estados Unidos. Ficou em quanto a tonelada? A gente fala em tonelada, né? Quando fala em preço internacional, tonelada de leite, né? Quanto é que ficou, assim, né, que realmente possibilitou essa compra? Se a gente for fazer uma analogia aí, esse ano, o início do ano ele estava na casa dos 2.000, 2.200, 2.300 dólares. Agora, para o final de setembro para cá, o negócio começou a dar uma respirada. Muito em decorrência do comportamento da produção mundo afora, né, dos principais exportadores. Mas agora a gente está falando aí já em 3.400, 3.200. Então isso já começa a ligar um alerta aí. Porque já se fala, você que acompanha muito bem, em outros anos, que chegou a 5.000 dólares, né? Era um patamar em que os especialistas já colocavam aquela projeção de 5 anos, ninguém mais se arrisca a dar projeção de 5 anos no leite. Principalmente para leite, né? Mas com esse patamar hoje, 3.400, 3.600, isso já é um bom sinal para nós, porque quando a gente coloca aí a conversão e as taxas, esse leite não entra aqui num preço competitivo. Então as indústrias não vão ter essa atratividade que tiveram no início do ano para trazer leite de fora. Então isso já resguarda o produtor, principalmente para um cenário importador aí que a gente temia que se continuasse por um tempo maior, né? Tirou muito aventureiro também do mercado, aquelas projeções que não deram muito certo, né? Então vamos fazer aquelas projeções mais... centradas, pé no chão. Então, o que esperar para a pecuária leiteira em 2017? Pois é, 2017 ele sinaliza como um ano um pouco mais favorável em termos principalmente de custo de produção, quando a gente analisa especificamente o gasto com alimentação do rebanho, por exemplo. A gente sabe aí que de 30% a 40% dos gastos que o produtor tem hoje dentro da atividade é com esse indicador. Então, com a previsão que a gente tem de safra recorde de milho e soja, isso vai refletir no mercado interno, abaixando as cotações. Então, o produtor conseguirá um pouco melhorar a margem. Com relação a preço, aí já é um pouco mais... É outra questão, né? É um pouco mais diferente. Mas se a gente for analisar a perspectiva de um patamar um pouco mais amplo, com relação à produção mundial, por exemplo, a gente vê que importantes países esse ano sofreram demais. Por quê? Preço para produtor lá fora, 2016 foi um cenário para o mundo como 2015 foi para o Brasil. 2016, a maioria dos países trabalharam com estoque alto de leite, então o preço ao produtor lá fora ficou muito ruim, o pessoal começou a não conseguir remunerar a atividade, então eles começaram a se preocupar. Os estoques mundiais
se elevaram demais, principalmente pela questão do aumento de produção na União Europeia. Com o fim das cotas em 2015, os países começaram a produzir mais, isso elevou os estoques. A cotação de leite em pó caiu justamente por isso, porque o pessoal já estava bem municiado, com bastante produto. Outro importante país que influenciou nesse aumento de estoques foi a China, que diminuiu com mais de 15% as suas importações. Então, isso deu uma descontrolada no mercado, de forma geral. Então, começou a sobrar leite lá fora. Começou a sobrar leite, o reflexo é direto no produtor. Isso na hora, né? Tanto aqui no país como fora. Então, a gente tem importantes regiões aqui destacadas, principalmente dos exportadores, Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, com produção esse ano. A Austrália, por exemplo, vai diminuir, segundo as previsões, 7%. Entendeu? E o que chama mais atenção também são o mercado nosso aqui. A gente tem previsão aí que tanto a Argentina quanto o Uruguai passaram por um ano complicadíssimo. Custo muito elevado, clima também não ajudou, choveu demais na Argentina, isso prejudicou demais a produção. Então a gente está falando aí em quedas de 11% nesses dois importantes países produtores que, de certa forma, subsidiam nós com leite quando a gente não tem no mercado interno. O cenário parece que é um pouco... o que tinha para cair já caiu, a reação já começou a acontecer, principalmente com relação ao produtor no mundo afora. A gente já vê a melhoria de preço, muito devido a algumas políticas próprias dos produtores lá, de sacrificar animais. As ações já foram tomadas. Já foram tomadas, entendeu? Então, o preço do produtor começou a recuperar. Recuperando, a tendência é que a produção mundial também comece a alavancar aí, mas isso do meio do ano para frente. Você acredita que ainda esses primeiros 6 meses vai ver o que vai ser reflexo da safra, que já se fala nos Estados Unidos, uma super safra. Aqui no Brasil também a Conab já deu essa característica, né? E principalmente o efeito milho, que foi complicador de 2016. O milho pode ser um aliado agora em 2017? Pode ser bastante. A gente está vendo isso como um dos principais atrativos para a produção em 2017. O preço de duas commodities, aí, milho e soja, estarem mais controlados e com isso o produtor consiga investir mais no concentrado para o rebanho e com isso aumentar a produção. Até porque a nossa capacidade de estocagem é complicada, né? Em relação a isso, pode ser uma vantagem para o produtor de leite nessa hora, esse mercado com as commodities com preços mais acessíveis. Ele consegue direcionar a produção dele de acordo com o manejo dele, né? Se ele tiver algum preço favorável, lógico que ele vai aumentar a alimentação do rebanho, ele vai melhorar a alimentação do rebanho e isso vai refletir diretamente na produção. Agora, com relação ao nosso consumo interno, então, qual a expectativa para o ano de 2017? Esse é outro ponto importantíssimo de se citar, porque não adianta produzir, tem que ter quem consuma. Então, com o cenário que a gente tem hoje, um pouco econômico, um pouco retraído, a gente está falando aí em previsões do Boletim Focus agora do dia 9, de crescimento de PIB negativo em 3,4% para esse ano. O que dá um alento para a gente é que em 2017 esse crescimento pelo menos vai ser 0,7%, mas é positivo. Então isso, de certa forma, pode estimular a economia e voltar a trazer a atratividade, principalmente para aqueles produtos que têm um maior valor agregado, para que eles atinjam o público consumidor. Então essa é a expectativa que a gente tem. Esse ano foi muito complicado, toda essa instabilidade gerou reflexos na economia, afetou, nós estamos falando de 12 milhões de desempregados no país. O leite hoje, aquele leite de caixinha que a dona de casa não fica sem, ela trocou, ela pegou uma marca que ela estava acostumada a utilizar e trocou por uma mais barata, então esse não sofreu tanta variação, é preço, mas aqueles produtos que têm um valor agregado, esses deixaram de entrar na casa do consumidor. É um queijo diferenciado, esse
foi riscado da lista de compras. Não teve saída para ele. Já foi o primeiro, né? Então a gente espera que pelo menos dê uma respirada e seja o ano de 2017 um pouco melhor do que foi em 2016. A gente vê algumas ações do setor em busca do consumidor de leite, né? De aumentar esse consumo, né? A exemplo que acontece nos Estados Unidos com o Got Milk, que é muito conhecido, né, em relação a isso. Você acha que uma ação direta no mercado para estimular o consumo pode ajudar? Isso a gente vê com bons olhos, cara. A gente está caminhando num projeto para a CNA assumir isso, principalmente para o ano que vem, algo para divulgar o leite, para fazer um marketing positivo do leite, que negativo hoje a gente já encontra aí várias pessoas fazendo, mas já tivemos até no governo problema com isso, né? Então, o que a gente pretende é isso, é divulgar a importância de se consumir leite, as características do produto, desmistificar algumas questões ainda que o consumidor tem com relação à produção, com relação ao próprio processo industrial. Então, isso é um ponto chave que a gente tem que atuar na cadeia para que, fomentando o consumidor com informação, ele tome as decisões certas e alavanque a nossa produção via consumo. Agora, qual a perspectiva, então, para os valores a serem pagos para os produtores pelo litro de leite em 2017, que é a grande expectativa dos produtores? Essa aí é... Arriscar isso aí é igual ganhar na Mega Sena no final do ano. É impossível se acertar, uma vez ou outra só. Então, o que a gente espera para 2017, principalmente comparando com o ano de 2016, onde o preço foi muito bom em determinados meses do ano, é que os preços não atinjam o patamar que foram praticados esse ano. A gente não tem expectativa de preços na casa de 1,50, 1,60, isso acho que foi só esse ano. A gente vai ter aí, seguramente, até abril, queda de preço ainda. Janeiro, fevereiro, março, abril comece a sinalizar de forma diferente, para que se comece a alavancar preço maio, junho e julho. São os meses que a gente, historicamente, tem alta. Mas falar em valor específico, isso é muito difícil, não dá para se cravar. O que se crava, o que eu tenho, o que eu sinto que pode acontecer é isso. Os patamares de preço vão ser menores que os praticados em 2016. A gente vai ter uma estabilidade maior de preço, não vai ter tanta oscilação igual teve esse ano. A gente não vai ter picos muito altos, nem vales muito profundos. Então, o produtor que estiver controlado, levando a atividade na ponta da caneta, fazendo conta de tudo aquilo que ele põe da porteira para dentro, ele vai conseguir controlar a margem ao longo do ano. Então, vamos ver o que vai acontecer, vai depender muito da gestão do produtor, né? Com certeza. Tá certo, eu agradeço a participação do assessor técnico Tiago Rodrigues. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço, bom dia.